Aí aonde você estiver, na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, leremos aí dos versículos de 1 até o 11. Repetindo, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 até o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como a consolação com que nós mesmos somos consolados em Deus. Porque assim, como os sofremos de Cristo, se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também portando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra será explicada nesse momento, e que o Senhor abençoe as vidas que estão nos assistindo agora, Pai Santo. Seja aqui da nossa igreja, de outra igreja, pessoas que não frequentam nenhuma igreja, que o Senhor esteja abençoando agora. Toma, Jesus, mais uma vez, a minha mente, o meu coração, tudo que o Senhor falou comigo nesse texto, durante esta semana, ó Deus, que possa ser transmitido com fidelidade, de acordo com a Tua palavra. Colocamos também diante do Senhor a vida do Cleiton, que está aqui conosco na filmagem. Abençoa a sua família, abençoa, meu Pai, eu estou lembrando aqui a Dona Marta, a sua mãe, que o Senhor tenha misericórdias da vida dela e que o Senhor tenha misericórdias de cada um de nós. Perdoa, Pai Santo, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, essa carta, sem dúvida nenhuma, ela foi escrita por Paulo, da província da Macedônia. Lembrando que a Macedônia fica pertinho da Grécia e da Bulgária. E essa carta foi escrita aproximadamente no ano 56 da nossa era. Essa carta, meus queridos, ela é extremamente autobiográfica. Ela é pessoal. Essa carta ela é importantíssima para os pastores e as suas ovelhas.
É como se nessa carta o apóstolo Paulo rasgasse o seu coração. Ele conta as suas lutas, ele conta as suas aflições, as suas dores, ele conta as suas angústias e as suas experiências mais dolorosas que ele passou. Ser um cristão bem-sucedido não é viver sem problemas. Semelhantemente a Cristo, a vida de Paulo, ela é marcada por sofrimentos. Mesmo ele tendo enfrentado os maiores desafios, muitas tribulações, ele tinha um amor latente no seu coração. Ele tinha um zelo muito grande pelas igrejas que ele fundou e que ele pastoreou. Nós somos chamados do mundo para sermos luz do mundo e sal da terra. E a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela deve estar impresso na nossa pele, no nosso DNA, na nossa fala, nos nossos atos e nas nossas palavras. E nessa manhã eu gostaria de fazer alguns destaques aqui que eu considero importantíssimo desse texto que nós acabamos de ler. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é conforto diante das adversidades. E o primeiro destaque, o primeiro ensinamento que eu tirei para a minha vida e eu quero compartilhar com você nesta manhã, está no versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, à igreja de Deus em Corinto e a todos os santos. O apóstolo Paulo, ele se apresenta no versículo 1 como representante, como apóstolo, como enviado de Jesus Cristo. Ele foi o menor de todos os santos, mas foi o maior evangelista, o maior missionário, ele foi o maior plantador de igreja. Quando ele diz graça e paz, ele se dirige à igreja de Jesus Cristo. Ele se dirige a você e a mim. Igreja significa ajuntamento do povo de Deus e não afastamento. Na igreja nós nos reunimos para adoração, para o louvor, para a comunhão e para o estudo da palavra de Deus. Essa igreja de Cristo, que está em Corinto, ela está na Macedônia, ela está aqui no Distrito Federal, ela está em Manaus, em Bogotá, em Monterrey, no México. A igreja de Jesus Cristo, ela está na Nova Zelândia, em Tóquio e em qualquer lugar onde houver um homem, uma mulher de Deus, aí está a igreja de Jesus Cristo. Os santos, como diz Paulo no versículo 1, que compõem a igreja de Cristo, foram chamados das trevas para a luz, da escravidão para a libertação e da perdição para a salvação. Deus não é propriedade de uma denominação. A igreja de Cristo, ela é transcultural, interdenominacional e universal. Essa palavra santo, ela é rica e ela vem do grego ágios e significa separado, significa propriedade exclusiva de Deus. Todos os crentes salvos são chamados do mundo para serem santos. A santificação, meus queridos, ela não pode ser adquirida, ela não pode ser transferida, ela não pode ser comprada.
Santo significa separado do pecado. Nós devemos buscar a santificação, porque a santificação é um processo e o Espírito Santo é o agente da santificação. E a santificação, ela é construída pouco a pouco, em obediência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O nosso maior exemplo de santidade, o nosso parâmetro, o nosso referencial é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque em 1 de Samuel, capítulo 2, verso 2 diz assim: ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Todos nós somos pecadores, mas não podemos viver mergulhados no pecado. Eu repito aqui, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, morreu em 1892, morreu novo, 58 anos. Ele disse que as ovelhas, elas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam. Abandonemos o pecado e Jesus Cristo nos purificará de toda a contaminação e pecado. Mas tem o segundo destaque desse texto maravilhoso, está no versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela é a causa da salvação e a paz é o resultado. Graça e paz inclui todas as coisas boas que poderão acontecer a nós, pecadores. Graça vem do grego charis ou charis e significa dom imerecido, graciosidade, benevolência, favor divino. Graça e paz são a soma de todas as bênçãos terrenas. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, ele diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. A graça é um dom de Deus. E a paz vem do grego eirene, e traz a ideia de bem-estar, de integridade, de prosperidade. E para ilustrar e nós entendermos melhor, eu cito aqui um texto, um dos que eu mais gosto da palavra de Deus, está em Marcos capítulo 5. Tem lá uma mulher, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, e ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e a situação ia de mal a pior. Certo dia ela ouviu falar de Jesus, ela foi procurá-lo, ela tocou nas vestes do mestre e ela foi curada. Mas o verso 34 de Marcos capítulo 5, Jesus concede à mulher duas coisas importantes, além da cura. E ele diz assim: filha, a tua fé te salvou. Essa mulher recebeu a salvação em primeiro lugar. E Jesus diz a ela ainda: vai-te em paz. E por último ele diz: fica livre do seu mal. Foi feito um concurso para quem pintasse o melhor quadro, a melhor moldura, a melhor pintura, representando a paz.
2 quadros foram selecionados para a final. O primeiro tinha uma paisagem de verão. Um riacho corria tranquilamente através da paisagem verdinha. Um vento leve e brando agitava as árvores. O céu estava claro. Os animais tranquilamente pastavam à sombra dos carvalhos. As borboletas coloridas, elas voavam de flor em flor. Os pássaros pousavam nos galhos das árvores. Olha, meus queridos, um cenário perfeito para a paz. Mas a premiação foi dada a um artista que pintou em sua tela, e ele pintou a agitação violenta do mar, relâmpagos cruzavam os céus, trovões ensurdecedores, mas ao lado de toda essa tempestade, protegida por uma pequena rocha, podia-se ver uma gaivota branca descansando tranquilamente no seu ninho. As ondas furiosas arremetiam contra as pedras, mas a gaivota não sentia medo algum. E essa ave, essa gaivota, ela ficou tranquila, ali aguardando a tempestade passar, segura no seu refúgio. O abrigo do crente é a rocha eterna que é Cristo. Assentado nos lugares celestiais em Cristo, nós contemplamos tudo sem medo. Você que está aí na sua casa, passando por uma dificuldade, uma enfermidade, no hospital, confie que Jesus Cristo é uma rocha inabalável. Jesus Cristo está aí com você nessa manhã, te assistindo, porque Jesus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Meus amados, e nesses dias difíceis, a paz e o consolo, elas são encontradas somente na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E William Hendrickson, ele disse que a paz é o sorriso de Deus refletindo na alma do crente. O que é a paz? Paz não é ausência de problemas, mas é a presença de Jesus constantemente ao nosso lado, 24 horas por dia. Nas nossas tribulações, Deus pode até estar em silêncio, ausente jamais. Terceiro destaque está nos versículos 3 e 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 1. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Uma coisa que eu aprendi nessa semana com essa carta é que a palavra-chave da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a palavra-chave é consolo. Consolo é o grande tema de toda a carta. A carta ela está cheia de sofrimento que se transforma em júbilo. Essa carta está cheia de fraqueza que se transforma em força. E essa carta está cheia de derrota que se transforma em vitória, em triunfo. E olha que coisa tremenda. Essa carta que Paulo escreveu, ela começa e termina com consolo. Capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O último capítulo, o capítulo 13,
consolai-vos, vivei em paz, e o Deus de amor estará sempre convosco. A fonte do nosso consolo está no capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus amados, nos tempos difíceis que nós estamos atravessando, a nação brasileira tem chorado, muitas pessoas enlutadas, tristes, abatidas, e nesses dias é necessário nós lermos a segunda carta de Paulo aos Coríntios toda, pois o verbo consolar, ou a palavra consolo, no original grego, aparece 29 vezes. Deus, antes de ser o nosso consolo e o nosso conforto, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai bendito e misericordioso. Por isso que nós devemos adorar a Deus, em primeiro lugar, pelo que Ele é, e depois continuar adorando a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nos consolou no passado, continua nos consolando no presente e com certeza vai nos consolar no futuro. E a própria palavra afirma, João 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, passado, presente e futuro. Mas tem aí um quarto destaque, está no versículo 11. Para que Deus nos consola? Outra coisa também interessante, que eu destaco aqui, a importância da oração. Versículo 11. Ajudando nós também com as vossas orações a nosso favor. O que eu tenho aprendido nesses anos é que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla, vai e volta. Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus ele fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. E olha que interessante, além de nós falarmos com Deus, Ele nos responde, Ele nos ouve e Ele nos atende. As redes sociais, o Yahoo, o YouTube, o Instagram, o Facebook, são importantíssimos, mas a única forma de falarmos com o Criador do Universo, com o Rei dos Reis, é e continua sendo através da oração. E quando nós estamos falando com Deus em oração, não há problema, Cleiton, de Wi-Fi. O sinal é de primeiríssima qualidade. É verdade, meus queridos, que em dias normais a nossa vida é muito corrida, mas geralmente, via de regra, nós temos tempo para o churrasco, nós temos tempo para um aniversário, e esses compromissos são bons. Nós temos tempo para um compromisso social na empresa, ou uma confraternização na faculdade, mas via de regra nós não temos tempo para orar 10, 20, 30 minutos por dia. Estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus.
Nas igrejas da Coreia do Sul, a leitura da Bíblia e a oração são prioridades na vida dos crentes e da igreja. Jesus ele tinha uma agenda superlotada durante a semana. Às vezes ele não tinha tempo nem de se alimentar direito. Mas Jesus não abria mão de estar a sós com Deus no Monte das Oliveiras em oração. E ele diz em Lucas, o doutor Lucas, ele diz no capítulo 22, e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E por sua vez, Jesus orava de joelhos. E o mesmo Jesus, ele nos ordena em Mateus 6:6. E ali nós temos um mandamento e uma promessa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e orarás a teu Pai que vê em secreto, e ele te recompensará. Meus amados, parece um paradoxo, mas até no sofrimento, pastor Rafael, o crente desfruta da comunhão com Deus. No sofrimento nós temos o consolo do Pai. No sofrimento nós também podemos contar com as orações dos irmãos. Oração é isso. Você ora por mim, eu oro por você, e assim nós nos ajudamos. E o reverendo Hernandes, ele disse o seguinte: nenhuma força é tão grande na terra como a oração da igreja. E a rainha Maria Stuart, da Escócia, morreu no ano de 1587. Sobre a importância da oração, ela disse: eu temo mais as orações desse homem John Knox do que um exército de 10.000 homens contra nós escoceses. Os céus se movem através das orações da igreja e dos seus servos. Meus amados, os atos soberanos de Deus da história são respostas às orações da igreja. Nós só vamos sair dessa situação difícil que nós estamos atravessando, não vai ser através da força, da violência ou de qualquer outra força, mas nós sairemos dessa crise com as orações e o clamor do povo de Deus. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele anda de cabeça erguida, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Nós só nos curvamos diante do Rei dos Reis em oração. E outra coisa interessante que tocou o meu coração, no versículo 11 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz um pedido. Ele pede aos irmãos de Corinto: me ajudem em oração. E aí você se perguntaria, como é que pode o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, agora ele pede oração dos irmãos? Paulo não tem vergonha, ele não teve vergonha de pedir socorro e ajuda aos irmãos de Corinto. A oração é desse jeito: você ora por mim, eu repito, e eu oro por você. Olha, William Barclay, ele disse o seguinte: podemos até não ter bens materiais, podemos até não sermos ricos, mas nós temos um tesouro que nós podemos dar ao nosso semelhante, que são as nossas orações. Irmão, irmã, ore pelo seu próximo,
Ore pela pessoa que está sofrendo. Agradeça a Deus por as bênçãos recebidas. Agradeça a Deus por tudo. Não deixemos de orar um instante sequer. Que possamos, meus amados, sempre depender da graça de Deus. Quinto e último destaque está no versículo 22. Aquele que também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. E eu quero destacar duas palavras aqui. A primeira é selo, que vem do verbo, que deriva o verbo selar, selou. Selo, pôr um selo na carta, selar uma encomenda, é empregado em um documento comercial e pessoal. Selo também significa segurança, propriedade, autenticidade, certeza de destino. Se você chega no correio e vai entregar uma carta lá para o funcionário, ele só recebe se a carta estiver selada, senão ela não chega no destino. Numa carta selada, ninguém pode mexer ou violar o seu conteúdo. E aí, fazendo uma analogia, Deus põe um selo em seus filhos por dois motivos. Primeiro, confirmação de que somos propriedades exclusivas dele. Segundo, que somos protegidos por ele de todo o mal 24 horas por dia. Selo é símbolo de legitimidade, de propriedade, de inviolabilidade. A obra que Deus fez em nós e por nós, ela é legítima, ela é autêntica e ela é verdadeira. Nós somos propriedades exclusivas de Deus e ninguém pode nos arrancar dos seus braços. No seu coração, meu amado, está a marca, a imagem do Filho de Deus, porque em Efésios 1,13 diz assim: foste selado com o Espírito Santo da promessa. E a segunda palavra que eu destaco aí é penhor. Penhor vem do grego arrabon e significa primeira parcela de um pagamento. Nós encontramos aqui, pastor Rafael, uma expressão retirada da linguagem comercial. Vamos imaginar aqui, se aparece um bom negócio para o Cleiton, e no momento ele não tem a primeira parcela, o que ele faz? Ele vai ao banco, ele procura o gerente, que é o pastor Rafael, e diz: eu preciso de dinheiro, porque eu não tenho no momento. Aí o Cleiton lembra: eu tenho algumas joias, e voluntariamente você deixa as joias como penhor no banco, até você quitar o débito. Nós recebemos o penhor do Espírito Santo, mas o nosso débito, a nossa dívida para com Deus, ela é impagável, não tem preço. O penhor do Espírito que nos foi dado está garantido por Deus por toda a eternidade. É a nossa herança eterna. Nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo foi nos dado como penhor, ou seja, como garantia da nossa participação, das bênçãos do presente e da eternidade. E no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, foi o próprio Deus que nos deu como penhor o Espírito Santo. E eu concluo. Finalzinho do versículo 22, de 2 aos Coríntios, capítulo 1.
temos o penhor do Espírito Santo em nossos corações. E aqui precisamos entender uma coisa. O que o Espírito Santo não é? Primeiro, o Espírito Santo, ele não é um apêndice. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo não é uma força, uma figura decorativa, um adereço. O Espírito Santo não é uma moldura para ser admirada na nossa sala de visitas. O Espírito Santo não é uma força ativa, como afirmam alguns. E nesses dias difíceis, nós temos o conforto dos irmãos, mas principalmente o conforto do Espírito Santo. O que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo não é uma energia divina. O Espírito Santo não é o anjo Gabriel e nem Miguel. O Espírito Santo não é uma falange de espíritos. O Espírito Santo não é uma força psíquica. Então vem a segunda pergunta. O que é o Espírito Santo? Ele é sensível, ele é eterno e eterno. Olha, o Espírito Santo na nossa Bíblia está com E maiúsculo. É tão importante que ocorre mais de 600 vezes na nossa Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa, tem vontade própria, ele fala, o Espírito Santo dá ordens e ensina. O Espírito Santo, ele age em harmonia com o Pai e com o Filho. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Deus que vive em nós. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu e você entramos para a sala de cirurgia, o Espírito Santo não fica na sala de espera, ele entra conosco. É ele o nosso Consolador e o Consolador da igreja. João 14, versículo 16. E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E por último, o que o Espírito Santo faz? Ele fala. Ele falou com Pedro e continua falando nos dias atuais. O Espírito Santo batizou e continua batizando. O Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, certamente vivereis. John Stott, ele disse que existe um tipo de vida que leva à morte e que existe um tipo de morte que conduz à vida. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido quando pecamos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. E por último, o Espírito Santo nos capacita para vencermos o pecado, para testemunharmos de Jesus, para atravessarmos as tribulações que nós estamos enfrentando e também para exercer a misericórdia aos necessitados. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.